sejam muito bem-vindos ao quarto módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, os desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E na aula de hoje vamos falar sobre o ESG por dentro das organizações. Para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. Ele é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar hoje falando sobre alguns princípios para uma divulgação eficaz e que são nada mais do que o próprio TCFD, tá? TCFD, ele recomenda que façam uma divulgação financeira relacionada às mudanças climáticas em seus princípios e relatórios financeiros, tá? E aí, o TCFD, ele vem sido incorporado pelo IFRS, né? Então, o IFRS ele vai ter ali a priori, né, o S1 e o S2. No S2 é onde entra o TCFD, basicamente uma cópia do TCFD, tá? As organizações elas devem fazer as divulgações financeiras de acordo com os requisitos de divulgação de cada país. Então, deixado bem aberto, né, como uma norma internacional para que cada país adeque ao seu modelo. Se determinados elementos das recomendações são incompatíveis com os requisitos do país para divulgações financeiras, a TCFD incentiva as organizações a divulgar tais elementos em outros relatórios oficiais da empresa, para não sair justamente desse padrão TFSD, que sejam publicados pelo menos uma vez ao ano, tá? Amplamente distribuídos e disponibilizados para investidores e outros públicos e que estejam sujeitos a processos internos de governança iguais ou consideravelmente semelhantes àqueles utilizados para a divulgação financeira. Como princípios para uma divulgação eficaz, a gente tem um primeiro princípio, né, que as divulgações devem representar informações relevantes, porque isso é importante para que no meio de um relatório não tenha diversas informações que não são relevantes para minimizar o impacto dessas que são relevantes, entendem? É como se a gente procurasse, de vez omitir, fazer com que o leitor não olhasse para o que de fato é relevante, que de fato é material. 2, as divulgações devem ser específicas e completas. 3, as divulgações devem ser claras, equilibradas e compreensíveis, até para diversos tipos de público terem acesso a esse tipo de informação. 4, as divulgações devem ser consistentes ao longo do tempo, né? Então, a gente preconiza uma linha histórica dos indicadores, porque um dado por si só, sem um dado histórico, né, sem um comparativo histórico, ele não traz informação. Então percebam que se eu lançar um dado em 2024, eu preciso compará-lo com os anos anteriores para saber se eu estou melhor ou pior, tá? Então é por isso que é importante as divulgações, a consistência das divulgações no decorrer do tempo. 5, as divulgações devem ser comparáveis entre empresas do mesmo setor, uma indústria ou uma carteira. Afinal de contas, como que eu sei que aquela empresa está bem para eu investir? Eu tenho que comparar com outras do mesmo setor, claro, levando em consideração o tamanho da empresa, sua receita líquida e etc. E aí o comparativo é justamente em torno da receita líquida. Se eu gero 1 bilhão e uma empresa gera 500 milhões, o normal seria que essa empresa de 500 milhões emitisse metade da empresa que tem 1 bilhão de receita líquida, tá? Em teoria. 6. As divulgações devem ser confiáveis, auditáveis e objetivas. De suma importância que se tenha uma auditoria externa para não gerar conflito de interesse, para a gente ter uma maior confiança mesmo nos dados dispostos. E 7, as divulgações devem ser realizadas dentro dos prazos estabelecidos, tá? Então, se tem um prazo aqui no Brasil para estar reportando o relatório de sustentabilidade, que é até o 3º trimestre, tá? Ele é colocado pela própria CVM. E aí, eu trago aqui para vocês um mapa da integração de fatores ESG e da ajuda a construir um mercado de capitais mais sustentável e sociedades resilientes. A gente tem diversos entes, né, que participam
desse mapa. E aí, entre esses entes, a gente tem as companhias emissoras, que são aquelas que desenvolvem as políticas ESG, gerenciam riscos e divulgam as informações confiáveis. A gente tem os investidores e gestores de ativos, que vão incorporar fatores ESG nas suas decisões de investimento, vão ler os relatórios integrados, os relatórios de sustentabilidade, e eles vão apoiar a pesquisa ESG como sinônimo de uma forma mais assertiva da gente trazer informações financeiras de longo prazo. Os reguladores, né, que são os reguladores da Bolsa de Valores, como a própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que incluem critérios ESG em requerimentos para listagem, implementam padrões para reporte e incentivam a divulgação de informações ESG, como, por exemplo, o ISSB, que é uma implementação de um padrão de reporte que a gente está trazendo para o Brasil. Os consumidores e os cidadãos, que apoiam produtos e produtores sustentáveis. A gente vê um engajamento maior disso, como a gente já conversou, da geração Z. E eles também recompensam as companhias responsáveis, né, fidelizando o cliente, trazendo feedbacks positivos, entendendo o papel positivo, o impacto positivo que a companhia gera. Então tem-se mais esse stakeholder. Além disso, a gente tem as ONGs e a sociedade civil, que proporcionam um feedback, seja positivo ou negativo, em cima do que é reportado pelas empresas, e responsabilizam os agentes de mercado, tá? Então são as ONGs e a sociedade civil organizada que são capazes de pressionar tanto a Câmara, quanto, né, os políticos no geral, quanto as empresas também. Ali a gente tem os contadores e consultores, né? E aí eu me enquadro dentro dessa categoria, que ampliam a conscientização sobre o ESG, ajudam a padronização e capacitam as pessoas em cima do tema, e os formadores de políticas e governos, tá? Que desenvolvem melhoram a legislação, desenvolvem e financiam estratégias de longo prazo e asseguram um ambiente de negócios justos, tá? Agora, vamos para um tema aqui que é super importante, que se chama formulário de referência, tá? E aí, entre parênteses, o termo pratique ou explique que eu vou mencionar para vocês, tá? O formulário de referência, ele é um documento onde basicamente onde é um documento obrigatório para empresas de capital aberto, onde basicamente ali se colocam diversas informações sobre a empresa que está listada na bolsa e, portanto, que tem uma demanda de informações públicas maior, tá? No formulário de referência, uma das partes mais importantes é a parte de risco. Lá no formulário a gente vai ter uma expansão da gestão de riscos, onde vai ser listado ali todos os riscos que podem ter conexão com a empresa, sejam eles riscos mais severos ou não tão severos, tá? Então, às vezes a gente tem um formulário de referência com mais de 100 riscos, a depender do tamanho da empresa, tá? E lá nesse formulário você vai ter que explicar, poxa, eu identifiquei esse risco, o que eu estou praticando como forma de mitigar, diminuir esse risco, e se eu não estou fazendo nada com relação àquele risco que eu identifiquei, explicar o motivo de eu não estar fazendo nada, tá? Então a gente tem também como uma dos enquadramentos do próprio TCFD, essas justificativas do pratique ou explique, tá? Então, divulgações de informações ESG, que divulgam se a empresa ela divulga em relatório anual ou em documento específico, qual a metodologia ou padrão adotado para o formulário, se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente ou através da página de internet. Se preconiza uma matriz de materialidade, que a gente já viu qual que é a importância disso, né? Então, informar se a empresa possui uma matriz de materialidade, quais os indicadores chaves que são acompanhados desses impactos que foram listados na matriz e quais deles são materiais para o emissor, né? Então, quando a gente faz uma matriz de materialidade, a gente identifica diversos impactos. E assim como já vimos em gestão de risco, a gente enumera quais são mais importantes, tá? Porque aí, a depender do nosso apetite de risco, a gente vai disponibilizar um valor, vai disponibilizar recursos, etc., para aqueles riscos maiores, os chamados riscos materiais. Objetivos do desenvolvimento sustentável, que é informar se a empresa considera os 17 ODS da ONU e quais se aplicam ao seu negócio, e aí é importante a gente tomar cuidado nessa conexão e conectá-los com os temas materiais.
E as mudanças climáticas, tá? Informar se a empresa segue as recomendações do TCFD ou outras entidades relacionadas às questões climáticas e se realiza, obviamente, o seu inventário de emissões, assim como mencionar os seus escopos, tá? E trazendo novamente essa imagem, que ela é central quando a gente fala de estratégia e quando a gente fala do G, né, do ESG, que basicamente no escopo maior a gente tem o G, né, a governança da companhia sobre os riscos e oportunidades relacionadas às mudanças climáticas. Embaixo disso a gente tem a estratégia, que são os impactos reais e potenciais de riscos e oportunidades relacionadas às mudanças climáticas sobre os negócios, a estratégia e o planejamento financeiro da organização. Dentro da estratégia, a gente tem a gestão de riscos, o processo pela qual a empresa organiza, identifica, avalia e gere os riscos relacionados às mudanças climáticas. E, por último, as métricas e metas, né, que são utilizados para avaliar e gerir os riscos e oportunidades relevantes relacionadas às mudanças climáticas. E se a gente puxar um pouco mais esse fio aí, a gente tem lá o que a gente já conversou sobre dados, informação, e sobre o conhecimento que a gente gera para gerar essas métricas e metas, tá? No formulário de referência, a gente tem tido grandes impulsionadores e grandes avanços, tá? Um deles, que é previsto aí através do ISSB, é que se obrigue a empresa a praticar ou explicar certas coisas. Por exemplo, a composição do conselho administrativo, né? Então, eleger como membro titular do conselho de administração ou da diretoria estatutária, pelo menos uma mulher, um membro da comunidade ou um membro da comunidade minorizada, tá? E aí propõe a definição do que é uma comunidade minorizada. Então, o que você está chamando de comunidade minorizada e se você está colocando essa comunidade minorizada dentro do seu conselho de administração. Se você não está fazendo isso, explique o motivo disso. Ou seja, aqui no formulário de referência, a gente não está obrigando a empresa nesse ponto, tá, a colocar o que é pedido. O que a gente está falando ou você coloca, ou você explica porque você não coloca, ou você pratica ou você explica. E isso traz transparência no formulário de referência, tá? Indicação de membros da administração, então adotar procedimentos de indicação de membros do CA e da diretoria estatutária, incluindo critérios mínimos de complementaridade de experiências, diversidade em matéria de gênero, orientação sexual, cor ou raça, faixa etária e inclusão de pessoas com deficiência. Por que isso? Porque normalmente o que a gente vê como um conselho de administração é um conselho homogêneo, um conselho de homens brancos e que não traz uma diversidade dentro disso. Portanto, quando a gente não tem a parte de cima sendo diversa, isso não traz como exemplo para a parte de baixo, não cascateia os princípios de diversidade. Por isso que é fundamental que a gente tenha um conselho de administração diverso, e aqui no formulário de referência você vai demonstrar se você pratica ou se você não pratica, explique o motivo disso, tá? Além disso, a gente tem a remuneração dos administradores, né? Então, uma remuneração variável dos membros do Conselho Administrativo ou da diretoria estatutária, atrelada aos indicadores de desempenho e metas ESG, fundamental para que o ESG consiga criar força interna e que a empresa se mobilize mais em torno disso, além de diretrizes e práticas ESG, tá? Como combate à discriminação, respeito aos direitos humanos e às relações de trabalho, defesa de animais contra o sofrimento de maus tratos, proteção do meio ambiente contra atividades lesivas, tratamento de resíduos sólidos e produtos químicos e mecanismos de governança corporativa e compliance para a aplicação de diretrizes, tá? Dentro de toda essa conversa, a gente tem o que é chamado de iceberg ESG, tá, pessoal? O que é esse tal desse iceberg ESG? É uma representação para dizer que a gente só está vendo o início desse iceberg, né? Então, a gente tem ali os padrões ESG, a gente tem os frameworks, a gente tem a CVM, a gente tem os ratings de ESG, mas tudo isso ainda é o início. Vejam que há muita confusão em cima dos temas e falta de assertividade nos dados, né? Por isso que a gente tem tanto problema de conversar com os diretores, o CFO e a sociedade no geral, tá? Então, a gente ainda está no começo desse trabalho e abaixo disso a gente vê
ver ali empresas, governos e famílias que dominam e que a gente precisa adentrar com o ESG, tá? Por isso, é muito importante os princípios do investimento responsável que a gente já conversou, tá? Então, são 6 princípios de investimento responsável que são adotados pelos bancos, sobretudo os maiores bancos, que são um conjunto voluntário e ambicioso de princípios de investimento que oferecem um menu de ações possíveis para incorporar questões ESG na prática de investimento. E aí, ao você implementar, os signatários acabam contribuindo para um desenvolvimento de um sistema financeiro global mais sustentável, tá? Então ali a gente tem 6 princípios. O princípio 1 é que incorporaremos questões ESG na análise de investimento e nos processos de tomada de decisão. 2, seremos proprietários ativos e incorporaremos questões ESG em nossas políticas e práticas de propriedade. 3, procuraremos a divulgação adequada sobre questões ESG por parte das entidades nas quais investimos, ou seja, obrigando com que as empresas investidas também trabalhem com ESG, né, para que a gente consiga cascatear justamente essas práticas, tá? 4, promoveremos a aceitação e implementação dos princípios na indústria de investimentos, ou seja, fazendo com que estimulando outros bancos a também aderirem ao PRI. 5, trabalharemos juntos para aumentar a nossa eficácia na implementação dos princípios. E 6, cada um de nós apresentará um relatório sobre as nossas atividades e o progresso da implementação desses princípios, tá? Percebam que no decorrer dos anos, desde 2006, quando foi fundado, né, o PRI, isso vem aumentando exponencialmente. Então, a tendência, até que vocês estão observando, é que mais bancos aderam a isso e façam com que, por consequência, as outras empresas também olhem com uma ótica ESG para os seus negócios, tá? Agora, vou demonstrar aqui para vocês algumas técnicas para a integração dos fatores ESG nas estratégias de investimento. Isso aqui que eu vou apresentar para vocês, vou ser bem sincero, isso aqui é muito ótico do investidor, muito longe da nossa realidade, tá? Mas é importante que a gente entenda qual que é a cabeça do investidor. Então, na primeira fase, existe uma análise qualitativa, que é a gente olhar para o setor que mais me interessa, para a economia, para a estratégia da companhia que mais me interessa e para a qualidade da gestão dessa companhia que eu quero investir. Na fase 2, a gente tem uma análise quantitativa, ou seja, qual que é a projeção financeira dessa companhia, qual que é os modelos utilizados, o valuation da companhia, a formação da carteira. Isso tudo é importante porque quando eu invisto numa empresa, eu entendo que ela deve ser perene e continuar aumentando seus lucros durante o tempo e distribuindo esses lucros com eu que sou investidor, né? Na fase 3, a gente tem a decisão, né, sobre o investimento, que é de fato se eu quero comprar as ações, se eu quero aumentar o meu número de ações, se eu quero fazer uma manutenção, ou seja, diminuir meu número de ações dentro daquela empresa, ou a venda, né, que é a redução mesmo, que é aí a gente vender as ações que eu tenho, caso eu ache que a empresa não está seguindo por um bom caminho, ou simplesmente eu não invisto, né? E a fase 4 é quando a gente tem uma avaliação de titularidade ativa, tá? Que é quando a gente tem, o investidor ele tem uma quantidade de ações tão grande dentro daquela empresa que ele faz parte e ele tem poder de voto dentro da companhia, tá? Isso é só para quem tem muito, muito dinheiro. Comparativamente, eu trouxe o índice Bovespa, que nada mais é do que a Bolsa de Valores brasileira, comparado ao índice ISE, né, que é o índice de sustentabilidade empresarial que a gente já aprendeu aqui no curso. Esse daqui é um gráfico comparativo da Bloomberg, do MSCI e da XP, tá? E percebam que no decorrer do tempo a gente teve uma constância de aumento nas empresas participantes do ISE em comparação ao Ibovespa. Isso quer dizer que, de forma implícita e às vezes não tão clara, o ESG sim é capaz de trazer lucros e a gente está vendo esse comparativo aqui, tá? Então, nas empresas que... Não quer dizer que as empresas que estão fora do ISE não tenham um setor de ESG, tá? Quer dizer que as que se comprometem com o ISE, comparado a todo o resto, a gente percebe uma elevação das ações comparativas, tá? Os investidores no geral, eles, principalmente os investidores fundamentalistas, aqueles que se baseiam
em como funciona a empresa, como que é a governança da empresa, quais que são os gráficos de aumento ou diminuição das ações da empresa, identificam oportunidades de investimento nos dados da companhia. E aí eles constroem suas premissas sobre o desempenho futuro e tomam a sua decisão de investir ou não. Tais premissas, elas são baseadas na análise qualitativa e quantitativa de tendências econômicas, ambiente corporativo, potencial de mercado para os produtos e serviços de uma companhia, gestão operacional e qualidade da alta administração. E eles utilizam pesquisas de investimentos e dados e até informações privilegiadas para tomar essa decisão. Dessa forma, eles constroem ou atualizam modelos de determinação de valor da companhia para avaliar se o valor intrínseco percebido da companhia ele é maior ou menor do que o que eles acham que vale, tá? Então eles comparam com o seu preço atual por ação, identificando assim as companhias que acreditam estar supervalorizadas ou subvalorizadas. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que uma ação de um banco grande no Brasil está a cerca de R$30. E esses R$30, ele é um dos marcos históricos, ou seja, nunca se chegou num valor tão alto, um valor de R$30. Porém, o investidor, através desse arcabouço de informações que ele tem, ele pode perceber ali uma oportunidade de mesmo assim colocar dinheiro na alta, tá? Por quê? Porque ele compara o valuation, o que de fato vale a companhia, e ele pode enxergar que, apesar de estar R$30 e ser um maior valor histórico, ainda aquela ação não vale o que de fato a companhia é. Então eu invisto naquela companhia com a estratégia de que, olha, mesmo estando no boom histórico, ainda não chegou no que realmente vale, portanto, vale a pena para mim, como investidor, investir, porque, em teoria, vai valorizar, tá? E ao final disso tudo, eu demonstro para vocês um gráfico aqui da criação de valor compartilhado, né? A gente já falou um pouquinho sobre valor compartilhado, mas é importante relembrar que sinônimo de ESG é valor compartilhado, tá, pessoal? E valor compartilhado, ele é a intersecção entre a demanda socioambiental, a oportunidade de negócio e a expertise e ativos da empresa, tá? E aqui vale a gente fazer um comparativo com o que seria a responsabilidade social empresarial, tá? E qual que é a diferença da criação de valor compartilhado ao qual é refletido pelo ESG, tá bom, pessoal? Então, na responsabilidade social, a gente tem como valor fazer o bem. Já na criação de valor compartilhado, a gente tem como valor os benefícios econômicos e sociais que refletem no custo. Na responsabilidade social, temos como princípio a cidadania, filantropia e a sustentabilidade. Já na criação de valor compartilhado, tem como princípios de valor conjunto entre empresa e comunidade. Agora, vamos ver a posição antagônica aqui rapidamente, tá? E na decisão, na responsabilidade social, a decisão é sobre escolha ou pressão. Já no compartilhado, a decisão é integrada à competitividade. No social, é alheia à maximização do lucro. Ela não olha para isso. Para ela, tanto faz, né? É alheia. Já no compartilhado, é integrada a maximização do lucro, ou seja, o lucro é fundamental dentro do ESG, não antagônico, mesmo que muitas vezes, pelo processo produtivo, a gente tenha dificuldades muito grandes. E, por último, a agenda na responsabilidade social, a agenda é determinada por registros externos e preferências pessoais, e no geração de valor compartilhado, a agenda é gerada específica e internamente, tá? De acordo com o que é importante para os stakeholders. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula e espero que tenham aproveitado bastante essa parte financeira que eu trago para vocês e ficamos por aí. Até a próxima, pessoal. Espero que estejam gostando. Um abraço. Esse episódio do 4º módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente na próxima aula. Até lá!